Muito boa noite a todos. Que bom rever os amigos, os irmãos, as pessoas que amamos e também receber aqueles que estão visitando, estão comparecendo nessa noite na nossa comunidade. Alguns vêm através da TV Novo Tempo, e isso é muito bom, vocês são parte da nossa família também, ok? E queremos cumprimentar também aqueles que nos assistem via internet. É muito bom também chegar até a sua casa, ao seu local de trabalho, aonde você estiver conectado aqui na Igreja Progresso, aqui em Belo Horizonte. É muito bom estarmos aqui, então, para conversarmos um pouquinho mais a respeito da Palavra de Deus. E nós trouxemos aqui um assunto nessa noite, um assunto muito interessante. Como que nós podemos saber que a Bíblia é a Palavra de Deus? Bom, você pode dizer, eu creio que ela é a Palavra de Deus. Ok, muito bem. No entanto, existem pessoas que são um pouco mais céticas, né? Nós somos crentes, outros são mais céticos. Quem sabe nós temos aqui nessa noite alguma pessoa que ainda não creia totalmente nas Escrituras. Bom, pessoas que não creem nas Escrituras têm seus motivos. São pessoas que pensam, são pessoas que querem um motivo suficientemente forte para crer. E isso é muito bom. Então, na realidade, pessoas que às vezes arrumam motivos para não crer, é porque na realidade querem crer, mas querem um motivo que as convença. Qualquer assunto, qualquer desculpa, qualquer argumento fraco não vai convencer. Muito bem, então nessa noite nós vamos apresentar alguma coisa que é muito interessante para aquelas mentes mais inquietas. A palavra de Deus ela é dividida em história, em poesia, em profecia. História é porque nós precisamos aprender as lições da vida das outras pessoas e seus relacionamentos com Deus e tirar lições para nós. Eram homens e mulheres como nós, passíveis das mesmas falhas e das mesmas tentações. A Bíblia apresenta seus erros e seus acertos, por isso a Bíblia tem história. A Bíblia também tem poesia. A poesia dizem que é a língua dos apaixonados, né? E eu vejo aqui alguns casais aqui que são apaixonados, né? Um segurando um braço do outro, descansando a cabeça no ombro do amor, né? Isso é muito bom. E a Bíblia ela tem literatura poética. Pega a sua Bíblia depois e você vai dar uma olhadinha lá em Cânticos ou Cantares. Cânticos de Salomão, a declaração de amor de Salomão por sua esposa, Sunamita, e ele chega a ser íntimo sem ser leviano, indecoroso. Ele mostra que a sexualidade, o amor, o relacionamento é algo agradável que tem que ser curtido entre homem e mulher nos laços do matrimônio. Então dê uma olhadinha lá. Mas também temos o livro dos Salmos, que muitos deixam a Bíblia aberta, não é? Ali no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, por amor do seu nome. Salmo lindo, isso é poesia pura, poesia hebraica. No entanto, a Bíblia também tem profecia. As profecias, elas são não necessariamente uma previsão do futuro. Profecia é algo que é revelado por Deus. Pode ser do futuro, pode ser do presente, como pode ser do passado. No entanto, a profecia que vamos tratar então nessa noite tem a ver com alguma coisa que aconteceria no futuro do profeta, tá? E o futuro do profeta está aproximadamente no ano 605 a.C., tá? Aliás, o tempo do profeta está no ano 605 a.C. O futuro dele já é história para nós. Então isso nos ajuda a verificar até que ponto a profecia bíblica tinha razão. A profecia não é adivinhação. A profecia, ela não é uma mera lançar de sortes. Não é uma leitura de mão. Não tem a ver com coisas muito pequenas, mas a profecia bíblica tem a ver com revelações muito grandes. Porque afinal de contas, se existe um Deus, se esse mundo foi feito por Ele, e se Ele, apesar do pecado, ainda na sua providência, controla e trabalha em nosso meio, nada mais justo do que Ele nos mostrar algumas coisas. Por exemplo, se você vai passar por algum caminho durante a sua vida, e quantos caminhos nós passamos, e aí a pessoa que vai te indicar o caminho, ele fala, olha, ali na frente vai acontecer isso, toma cuidado.
mais ali na frente vai acontecer aquilo outro. Olha, então você não vai pela esquerda, você pega a direita. Quando você subir, você vai encontrar uma árvore assim, você vira à esquerda, cuidado, ali é perigoso. Vá em frente. Quem faz isso, amigo é. Quem avisa, amigo é. A profecia de predição, tá? Ela é uma profecia daquele que é amigo de Deus, o nosso amigo. Por isso, então, aqueles que trouxeram Bíblia, abram a sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Daniel. O profeta Daniel, a palavra Daniel, o nome Daniel, significa Deus é o meu juiz. Interessante, tá? Porque toda a temática do profeta Daniel está envolvendo os juízos de Deus. E o profeta Daniel, ele havia sido levado cativo do seu reino, da sua cidade Jerusalém, pelo imperador ou rei Nabucodonosor. E Nabucodonosor, ele havia levado então Daniel e seus 3 amigos para a Babilônia. E aí esses 4 homens se tornaram conselheiros do rei. E agora eles eram sábios entre os demais sábios. Entre os 4, né, ou juntamente com os 4, haviam cartomantes, haviam necromantes, haviam adivinhos, haviam astrólogos. Não é? A ciência, ela era meio misturada, né? Era uma alquimia, um pouco de medicina e um pouco de crendice e superstição. Eles não tinham ainda muita distinção. Embora Daniel e seus amigos não usavam da magia, mas usavam da sabedoria, que é bem diferente. No livro do profeta Daniel, então, nós encontramos no capítulo 2, uma profecia que tem um título muito interessante que eu coloquei nesse primeiro slide, que é o sonho de Nabucodonosor e a União Europeia. Olha que interessante, tema atual, um tema inquiridor, um tema que você deve pensar, bom, peraí, Daniel escreveu no ano 605 a.C. A União Europeia, ela começou a ser formulada a partir dos anos 60, se eu não me engano, que começou o mercado comum europeu. Tá? E hoje nós temos a União Europeia e uma moeda comum, o euro, uma bandeira, essa bandeira azul com as estrelas que representam os seus países, tá? E eles estão tentando formar um único bloco. Tá? Os Estados Unidos da América são um bloco muito forte. Né? Os tigres asiáticos formam uma unidade muito forte. O Mercosul forma uma unidade mais ou menos forte. Né? É para ser muito mais forte. Tá? Mas veja que é uma tendência dos países em se unirem para que derrube as barreiras alfandegárias e o comércio seja incentivado, o lucro venha, os empresários fiquem felizes, os funcionários ganhem bem, e assim a economia capitalista vai girar, certo? A Europa também tem um plano para isso. A Europa, ela planeja fundar os Estados Unidos da Europa. Não necessariamente com esse termo, Estados Unidos da Europa, mas eles querem formar um único bloco, uma única nação, porque a Espanha é muito forte, a França é muito forte, mas separados eles não são tão fortes quanto se eles estivessem unidos. Unidos, eles podem fazer frente à maior economia do mundo, que é os Estados Unidos, podem competir com os asiáticos, com o Japão. Não é? Então, unidos eles são fortes. Mas o que isso tem a ver com a Bíblia e com a profecia? Bom, se eu dissesse para você que Deus previu que isso aconteceria, se eu dissesse que Deus mostrou isso desde aquela época para que você, nessa noite, pudesse estar aqui e escutar e falar, nossa, não sabia disso. De repente a Bíblia tinha razão. É sobre isso que nós vamos falar. Então nós vemos aqui que o sonho de Nabucodonosor e a União Europeia. A profecia de Daniel 2 nos dá um ponto de partida. Um ponto de partida para a interpretação profética da Bíblia Sagrada. Nós temos aí um pequeno diagrama, que temos os dias de Daniel. Veja lá, os dias de Daniel. Depois nós temos no centro Cristo. E no final, a desunião europeia, não é? E você vai entender já já porque eu coloquei desunião europeia, sendo que eles estão tentando se unir. Muito bem. A história das civilizações, né, elas abrangem... A história das civilizações abrange os séculos, está errado, né? Numa progressão contínua,
a partir do tempo de Daniel em diante até as tentativas de união da Europa. Temos então o Nabucodonosor, um homem poderoso, um homem inteligente, porque ele não estaria no poder se não fosse inteligente. Um homem sábio, que viveu perto do ano 605 a.C. Babilônia, ela está localizada a aproximadamente 80 quilômetros da atual Bagdá, no Iraque. Hoje, Babilônia não existe mais. Existem as ruínas que estão ali. Existem até profecias no livro de Isaías que dizem o seguinte: ai de ti, Babilônia, não serás mais habitada. Os chacais e o lobo e o beduíno morarão, mas você não será mais habitada. É uma profecia, até uma maldição. E quando você chega lá em Babilônia, você encontra só o deserto e os beduínos vivendo e os chacais. Não há mais civilização, não há mais cidade, não há mais vida urbana, não há mais nada. A Babilônia virou um montão de pedras e de areia. Mas não é essa profecia que queremos destacar. Nabucodonosor, então, ele viveu no ano 605 a.C. Babilônia, ela era uma cidade formidável. Ela tinha esse portal, que é um dos portais que está no Museu de Londres, pelo qual se passava um grande cortejo, que se dirigia numa avenida de aproximadamente 5 quilômetros. Uma avenida de 5 quilômetros dentro de uma cidade no ano 605 a.C. Tá? E assim, Babilônia era muito desenvolvida. Ela tinha uma circunferência tão grande que ela poderia ser sitiada por seus inimigos durante um ano ou mais, sem necessidade de que alguém saísse da cidade. Por quê? Porque eles poderiam plantar dentro do lado de cada das muralhas, eles podiam colher ali, eles poderiam extrair a água, enfim, tudo para sobreviver durante muito tempo. Os inimigos teriam que passar muito tempo e fazer um esforço muito grande para derrotar Babilônia. Certa vez, no segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve uns sonhos. Todos nós sonhamos, todas as noites, dizem os especialistas. Algumas manhãs nós acordamos e nem nos passa a mente que sonhamos, mas outras vezes a gente acorda, passa algum tempinho e depois, não, lembrei, eu sonhei alguma coisa assim, assado. Nabucodonosor, ele teve uns sonhos e seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. E ele agora esqueceu o sonho, né? Aqui está de forma resumida, né, nos slides. Ele acordou e não lembrava mais do sonho. Ele falou, eu sonhei algo importante. Nossa, mas aquilo foi impressionante, mas o que foi mesmo? E ele agora levanta, vai no banheiro, lava o seu rosto, ele pensa, quem sabe ele conversa com uma das suas mulheres, olha, eu sonhei, mas é importante. Quem sabe uma das mulheres falou assim, você não tem uns assistentes aqui na corte? Quais? Aqueles assistentes para assuntos ocultos, os adivinhos, os astrólogos, o pessoal alquimista. Tenho. Então, eles ganham para lhe servir, rei. É agora o momento. Ok. Chame os adivinhos, os astrólogos, os magos diante de mim. E aí vieram. Quem sabe esses astrólogos eram doutores, tinham feito mestrado. Eles chegaram, o rei está chamando, colocaram, quem sabe, a sua melhor beca, né? Comparecer na presença da maior autoridade do império da época, do maior país daquele momento. E aí eles chegam, né? E o rei fala, eu sonhei, e eu esqueci o sonho. Quem sabe um dos doutores se levantou e disse assim, rei, com licença, é muito correto imaginar, rei, que todos nós sonhamos. Existem vários tipos de sonho. Existem os sonhos relacionados à riqueza, existem os sonhos relacionados à guerra, existem os sonhos relacionados ao infortúnio, infelizmente. Os deuses revelam as coisas através. E assim os magos, os astrólogos, né, começaram a querer lançar sortes e mostrar o seu conhecimento, porque não era qualquer dia que o Nabucodonosor chamava os astrólogos para ali escutar. E agora eles queriam mostrar, e de repente um se levantava, falava alguma coisa e o outro vinha, mas eu queria completar o meu colega, né, o nobre doutor fulano de tal. Na escola onde nós estudamos, tínhamos uma matéria dos sonhos, e os sonhos são interpretados nessa direção.
O rei, muito bem, os meus sábios são sábios. Ok, então por favor, me digam o sonho. Rei, vive eternamente, diga-nos o sonho e nós lhe daremos a interpretação. Ele falou, não, eu esqueci o sonho. Eu quero que vocês me digam o sonho. Rei, não há nenhum rei entre os mortais que tenha feito um pedido desse aos seus súditos. Como que nós vamos agora descobrir o sonho que o senhor sonhou, sendo que nem o senhor lembra do seu sonho? É o seguinte, aí o rei já começa a ficar nervoso, né? O patrão, quando o funcionário começa a argumentar demais, ele fala, não, peraí, mas você não está me entendendo, né? Você não está me entendendo. Quem sabe a mulher dele deve ter dado um puxãozinho, né? Calma, amor, calma, né? Como as mulheres fazem, né? Calma, amor. E aí ele, não, tá bom. É o seguinte, dá licença, deixa eu falar, né? Eu quero saber o sonho, e se não me disser o sonho, vocês vão morrer, as suas esposas vão morrer, os seus filhos vão morrer, e eu vou mandar os meus soldados demolirem a sua casa, e ela vai se transformar num montão. Mas como, rei? Palavra de rei é lei. Pode se retirar. Não, mas rei, pode se retirar. Pode retirar esse pessoal daqui, por favor? Retiraram, e assim foi. E assim, os nossos slides também ilustram esse momento no qual os magos comparecem na presença do rei. A coisa que o rei requer é difícil e ninguém há que possa declarar ao rei. E saiu o decreto, segundo o qual deveriam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. É interessante que Daniel e seus companheiros, eles não estavam na primeira consulta. Na primeira sessão de assessoramento, né, Daniel, quem sabe, estava em viagem. Porque, passado alguns dias, e os magos naturalmente não conseguiram descobrir o sonho, saiu o decreto. A história aí na Bíblia diz que o rei chamou Arioque e disse o seguinte, eles sabem alguma coisa? Não sabem. Pode matar todo mundo, paguei tantos anos à universidade para esse pessoal, né? Eles vivem, comem da minha mesa, e agora que eu preciso, não quero, pode matar todo mundo. Imagine, né? O tumulto, os soldados já saindo pelos corredores do palácio, correndo, saiu a ordem, pode ir atrás. E os soldados já estão prevenidos, né? A gente já sabe onde todo mundo mora, já sei o nome da esposa do fulano, os filhos, sei tudo aqui. Tá? Então vai lá, você para cá, você vai para o norte, sul, pega todo mundo. E aí Daniel está entrando em Babilônia. E quando Daniel está entrando, alguém olha para ele e fala, tu és também um dos sábios. Sim, sou. E vocês três também. Sim, somos. Então, está preso. Então, como está preso? Está preso em nome do rei Nabucodonosor. E a execução vai ser daqui meia hora, o patíbulo já está, né, pronto. Como? O que aconteceu? A história conta que Daniel ficou sabendo do sonho, da necessidade de se descobrir o sonho. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério. Veja só, então ele chegou e falou, Arioque, não executa ninguém, me dá uma noite. Daniel foi corajoso, hein? Me dá uma noite. Ok? Daniel, se amanhã cedo você não trouxer a resposta, está morto, está frito. Tá bom, não tem problema não. Ananias, Misael, Azarias, vamos lá para casa, nós vamos fazer uma vigília essa noite, vamos orar, e o Deus dos céus há de revelar. Ok, foram para casa e eles oraram e pediram misericórdia ao Deus do céu. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão da noite, pelo qual Daniel louvou ao Deus do céu. Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque são dele a sabedoria e a força. Ele muda e remove os reis e estabelece os reis. Ele revela o profundo e o escondido. Daniel louvou o Senhor. E agora ele comparece à presença do rei. E ele diz assim, agora Daniel poderia ter usado isso estrategicamente, né? Nas corporações, quando alguém tem um conhecimento, ele pega o conhecimento e fala, não, eu agora vou virar o gerente. Eu vou ser o diretor do setor, né, da seção tal, esses caras agora eu vou passar aquele cara lá que estava me sabotando, me passando a perna, né? Daniel podia fazer isso, né? Mas veja só, o mistério que o rei exigiu
nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhadores podem revelar, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, e ele fez saber ao rei o que há de suceder nos últimos dias. Daniel quebrou a lógica da corporação e da busca pelo sucesso a qualquer preço. Olha, o que o rei pediu, ninguém vai conseguir descobrir. Ele deu glória a quem? A Deus. Ele falou, mas existe um Deus nos céus. Este revela os mistérios. Não é horóscopo, não é leitura de mão, não é tarô, não é tirar sorte, não é seja lá o que for, mas há um Deus que revela os mistérios. Eu não sei quantos mistérios você precisa ser revelado na sua vida. Certamente você tem algumas coisas, alguns cantos escuros, quem sabe na sua existência, por mais jovem que você seja, tá? Você ainda precisa ter algumas coisas que Deus precisa te mostrar. Algumas coisas que somente Deus que está no céu sabe e Ele quer te esclarecer. Então isso é importante. E Daniel, sabendo disso, ele glorificou o nome de Deus. Então, veja, Daniel agora ele começa a apresentar um relato a respeito do sonho. E o sonho foi extraordinário. O sonho foi diferente. O sonho foi impactante. Veja o sonho. E quando estavas olhando, uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos humanas. E essa pedra feriu os pés da estátua e os esmiuçou. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou numa grande montanha que encheu toda a terra. Nessa hora, Nabucodonosor quase caiu do trono. Porque ele falou, como que você conseguiu? Imagine a cara do Nabucodonosor. Deve ter ficado com a boca totalmente aberta. Mas como? É verdade. O Deus do céu te revelou alguma coisa extraordinária. Mas e agora? E a interpretação? O que tudo isso significa? O que isso significa para nós hoje, 2014 depois de Cristo, se o sonho foi dado em 605 antes de Cristo? É onde nós vamos chegar. E aí Daniel passa a explicar. E ele dá o pontapé inicial da interpretação da profecia. Ele diz o seguinte: Tu, ó rei, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória, tu és a cabeça de ouro. Interessante. Daniel agora lançou a interpretação. Ele deu o pontapé inicial. Ele deu o início da interpretação profética que chega até os nossos dias. Ele diz, tu és a cabeça de ouro. Qual era o império que Nabucodonosor dominava? Babilônia. Não é? Babilônia, ela era uma cidade muito sofisticada. Por isso ela foi comparada à cabeça de ouro, principal dos metais. Na outra profecia de Daniel 7, ele é comparado como leão, o rei dos animais. É interessante que Babilônia, a mais gloriosa e bem desenvolvida cidade dos seus dias, é apresentada
apresentada e, naturalmente, o rei deve ter ficado orgulhoso, tá vendo? Anos construindo essa grande empresa, tá? E lá no capítulo 3, interessante que Nabucodonosor passava pelos jardins suspensos. Sabe por que existiam jardins? Uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Por que Nabucodonosor fez um jardim suspenso? Conta a história que ele se casou com Semíramis. Ela era de uma região montanhosa da Ásia. Então, aqueles acordos, né? O rei casa com a filha do outro rei, aquele outro rei fica sendo aliado dele. Muito bem. E Semíramis, ela veio da Ásia, uma região montanhosa. Foi para a Mesopotâmia, né, nas proximidades ali onde existia a Babilônia. Tudo plano. Sabe aquela imensidão? Ela olhava ali nos jardins, aliás, da muralha da casa dela, ela olhava. Que paisagem sem graça é essa? Cadê a montanha? Eu estou com saudade da minha casa, da minha mãe, do meu pai, os montes, aqueles carneiros que pulavam de pedra na outra pedra. Aqui não tem nada. Aqui só essa planície. Aí o rei, bom, o que eu posso fazer, né? E aí a mulher fica infeliz, né? Quando a esposa fica infeliz, o que acontece conosco? Ficamos infelizes também. E aí o rei não quis ser infeliz. Ele chamou os arquitetos e ele mandou fazer os jardins suspensos. Isto é, mandou fazer uma estrutura, colocou jardins em volta. Mais uma estrutura, jardins em volta. Mais uma estrutura, jardins, tipo uma pirâmide de degraus, em cada degrau os jardins. E ele fez um mecanismo inteligente que bombeava a água, levava lá para cima e depois a água era fugiu a palavra, derramada, né? Obrigado. Ela era derramada e ela se espalhava, porque é lugar quente daquele. E ali ele plantou árvores, imagine. Ele fez uma montanha para a mulher dele. E aquela mulher olhou e falou assim, esse homem me ama. Não é? As mulheres veem assim, né? Elas olham e falam, esse homem me ama, olha o que ele fez aqui. Ele, olha, eu te amo, meu amor. Ele construiu um jardim suspenso, tá? Uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Nabucodonosor era muito inteligente, ele é muito sábio, muito endinheirado, tinha todas as facilidades, os arquitetos, o conhecimento, ele tinha todo o poder econômico, militar e tudo mais. No entanto, a profecia começou a desagradar o rei. Tu és a cabeça de ouro, mas depois de ti... ele sonhou primeiro que a estátua não era de um metal só, ela não era toda de ouro. Ela tinha a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, a cintura de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro e ferro. Barro e ferro que não se fundem, não se misturam, não dá liga, não cola, né? Barro e ferro não dá. E aí a pedra caiu sobre os pés. Ele falou, nossa, interessante, tu és a cabeça de ouro. Opa, acertou, os deuses estão ao meu favor. No entanto, depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Outro reino inferior ao teu. Aí o Nabucodonosor falou, não é possível. Não, infelizmente, rei, o seu reino não é eterno. Depois de ti terá um outro reino, mas não será tão poderoso e magnífico como o teu. Ele será de prata, não é? O símbolo profético. E ainda, depois desse segundo reino, não é? Partindo para a interpretação. Se Babilônia é a cabeça de ouro, pela história, aí você pega a Bíblia e vai para a história. Porque se a Bíblia é uma predição, aliás, as profecias de tempo são predições do futuro, e ele estava em 605, logicamente que aquilo que era futuro de Daniel já é história para nós, certo? Então você vai interpretar a Bíblia, você pega Daniel 2, e agora você vai para os livros de história antiga, tá? E aí você vai ver que depois de Babilônia, 2 povos se uniram, os medos e os persas. Eles se uniram e eles agora venceram Babilônia. Eles venceram Babilônia, os medos e persas, eles tiveram um império muito magnífico também, mas não era tão magnífico quanto Babilônia. No entanto, a profecia diz, cabeça de ouro, peito e braços de prata, Babilônia, medos e persas,
E agora vem a cintura de bronze. Aí você vai para o livro de história, você deixa a Bíblia, vai para o livro de história. E aí você vai ver que quem venceu os persas, lembra lá os 300 de Esparta, o filme? Os que assistiram os 300 de Esparta, eram 300 gregos que lutaram contra aquele ator brasileiro, que foi Xerxes. Tá? Lembra? Ele era o Xerxes, teve uma batalha tremenda tal, e os gregos ganharam. Tá? Os gregos venceram os persas. Os gregos, eles tiveram uma batalha tremenda, o Império Persa era tão poderoso, tá, que eles fizeram a primeira ponte militar em cima de barcos. Incrível. Tem um canal que ligava a Ásia à Grécia, o mar. E eles colocaram um barco atrás do lado do outro, colocaram ripas de madeira e foram fazendo, e o exército atravessou e foi. No ano 500 a.C. E assim, os gregos venceram os persas. Os babilônicos, cabeça de ouro, peito e braços de prata, os medos e persas. O próximo reino, tá, é um reino que a Bíblia diz que haverá um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Bom, seguindo a história, Babilônia, medos e persas, gregos, Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, aquele que com 20 anos ocupa o lugar de seu pai, Filipe da Macedônia, que foi assassinado num desfile militar. Filipe da Macedônia tinha conseguido unir as tribos macedônicas e agora Alexandre assume o posto. Jovem, inteligente, militar, estrategista, engenheiro, foi à guerra. Ele conquistou tudo que era de Babilônia, conquistou tudo que era dos medos e persas e ampliou, atravessou o mar Mediterrâneo, conquistou todo o norte da África, toda a Palestina e foi a cavalo e a pé só fazendo guerra, atravessando até a Ásia, chegando no norte da Índia, no rio Indo. No norte da Índia. Só que no meio do caminho os soldados falaram assim, o imperador está louco. Ficou 10 anos em luta, não voltava mais para casa, só mandava exército. Em cada lugar que ele passava, ele fundava uma cidade chamada Alexandria, em homenagem a ele. Né? E a cultura grega era disseminada por onde eles passavam. Os gregos, eles assimilavam as divindades dos outros povos e davam novos nomes e misturava tudo, fazia um sincretismo, conquistava, colocava tutores, os professores, e assim o Império Grego foi formidável. E assim, Babilônia, a cabeça de ouro, medos e persas, o peito e braços de prata, os gregos, cintura de bronze. No entanto, a profecia diz o seguinte: haverá um quarto reino, forte como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quando você vai para o livro de história, para ver se a Bíblia tinha razão, você vai notar que quem venceu os gregos foram os romanos. Os romanos eram uma pequena tribo de etruscos no centro da Itália. E ali na beirada nas margens do rio Tibre, eles fizeram uma pequena cidade e fizeram um comércio. Desse comércio começaram a conquistar os povos da região. E aí daqui a pouco eles estavam tendo uma unidade. E daqui a pouco eles arrumaram um inimigo. Havia um povo no norte da África que estava em competição com o Império Romano. E assim o Império Romano os venceu, eles cresceram, se tornaram hábeis na guerra. Os soldados romanos, eles não eram cabeludos e nem barbudos. Eles eram todos com cabelo curto, porque não usavam barba, porque na luta, o indivíduo com barba, um agarra na barba do outro e passa a faca, né? Se não tem barba, se não tem cabelo comprido, na luta, um pega o cabelo do outro, mas se não tem cabelo comprido, é difícil de pegar. Eles tinham, então, uma organização militar que os exércitos modernos ainda utilizam. Disciplina, o treino, eles marchavam todos em ordem, né? Com escudos retangulares, com lanças, eles tinham os flecheiros, eles tinham correios, eles tinham estradas asfaltadas, pavimentadas, melhor dizendo, tá? Com a pavimentação da época. Eles tinham o direito romano, ainda é estudado pelos advogados, até hoje. Tá? O nosso direito, tá? A faculdade de advocacia, ela ensina as leis e se estuda o direito romano. Eles eram muito desenvolvidos, mas não eram tão bons quanto os gregos, não eram tão bons quanto os
persas e não eram comparáveis com os babilônicos. Babilônia, medos e persas, gregos, romanos. Mas vamos avançar. Finalmente chegamos aos pés. Ouro, prata, bronze, ferro, pernas de ferro. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos em parte de ferro de oleiro, em parte de barro de oleiro, em parte de ferro, isso será um reino dividido. Bom, os medos e persas venceram os babilônicos, os gregos venceram os persas, os romanos venceram os gregos. Quem venceu o Império Romano? Não teve um império mais forte que o romano. Na realidade, o Império Romano ele cresceu tanto que quando ele começou a ser invadido pelas tribos do norte, as tribos germânicas do norte da Europa, eles não tinham mais condições. Quando no ano 476 depois de Cristo, Rômulo, o imperador Rômulo, Augusto Rômulo, alguma coisa assim, ele foi o último imperador do Império Romano Ocidental. Ele não aguentou a pressão das tribos bárbaras. As tribos bárbaras lá no norte da Europa, no sul da Ásia, eles se reproduziam muito rapidamente, quando tem muita família, muita criança, muita gente, não tem mais lugar para plantar, não tem mais animal para matar. E nós vamos para onde? Vamos mudar daqui. Vamos para onde? Vamos para o oeste. A oeste, vamos, descendo. Quando eles começaram a descer, fronteira com o Império Romano. Aquela terra é boa. Atravessava. O Império Romano vinha, fazia guerra, não vencia. Os bárbaros se fixavam ali. Aí vinha outra tribo bárbara, entrava lá do outro lado, os romanos vinham, não venciam, eles se fixavam ali. Outra tribo bárbara vinha, outra tribo bárbara vinha, outra tribo bárbara vinha, até que um dia uma tribo bárbara chegou na cidade de Roma. E aí o Império Romano caiu. Acaba aí o período do Império Romano e começa aquilo que nós aprendemos na escola, né? Chama-se feudalismo. Lembram? Tá? Olha como interessante, a Bíblia é história. Fala que às vezes as pessoas têm uma noção equivocada de quem crê na Bíblia é ignorante, é supersticioso. Mas na realidade, quem crê na Bíblia e estuda a Bíblia profundamente é estudioso. Tá? Tem conhecimento e sabe por que crê. Porque às vezes nos acusam de ser muito fanáticos, né? Não, vocês são fanáticos na Bíblia? Somos. Fanático assumido. Alguns são fanáticos no Cruzeiro, outros são fanáticos do Atlético, outros são fanáticos de tudo que ele quiser na vida dele, no trabalho, no dinheiro, no sexo, sei lá no quê. Não é assim? Então nós não somos diferentes dos outros, só que nós cremos e somos fanáticos de algo que nos leva para a vida, e vida em abundância. Isso é bem diferente. Tá? Então, veja só o que acontece. Nessa profecia, Deus ele mostra o seu poder. Deus é tão grande que ele viu que os bárbaros, porque todo romano ele se achava o seguinte, saiu da minha fronteira é bárbaro. Nós cortamos a barba, cortamos o cabelo, andamos tudo arrumadinho. Vinha um indivíduo lá do germânico, um loirão desse tamanho, cabeludo com chifre na cabeça, no capacete, né, vestido de pele de animal, grandão, e falou, esse cara é um selvagem, esse é um bárbaro. Ele não era bárbaro porque ele tinha a cultura dele, mas para o romano, a cultura do romano era melhor. E o que aconteceu? Os bárbaros invadiram o Império Romano. E olha só o que eles fizeram. Os ângulos invadiram. Veja que o Império Romano já atingiu até a Grã-Bretanha. Subiu, atravessou a França, atravessou o Canal da Mancha. E até hoje existem ruínas das muralhas romanas na Inglaterra. Olha só, que potência que eles foram. E assim, as tribos foram dividindo entre si a Europa. Antes era um único bloco chamado Império Romano. Olha como a profecia em 605 falou que haveria Babilônia, medos e persas, gregos, romanos, divisão do Império Romano. Saímos de 605 e chegamos em 476 depois de Cristo. Divisão do Império Romano, que a partir desses séculos foi sendo feita, dando origem à Europa. E aí, veja só, os alamanos deram origem aos alemães. Os burgundinos, veja o próximo slide, por favor. Os alamanos deram origem aos alemães, os burgundinos aos suíços, os francos aos franceses, os lombardos os italianos, os saxons os ingleses, os suevos os portugueses, os visigodos os espanhóis. Né? Os érulos, os vândalos e os ostrogodos, eles foram extintos. A profecia de Daniel 7 fala a respeito deles. Então veja, a profecia, né, Deus é tão grande que ele consegue olhar o fim e ele fala, profeta, escreve aí. O império vai dividir, são 10, deixa eu ver, 10, coloca aí.
tá? Eles vão dividir, vai ser um reino dividido. Aí o profeta escreve, tá? E aí nós vamos vivendo a história e quando chega lá, você fala, nossa, Deus previu isso lá atrás. Deus é verdadeiro, a palavra de Deus é real, consegue prever o futuro. Que coisa maravilhosa. Mas aí a profecia também diz o seguinte, que esses reis, eles tinham saudades dos velhos tempos do Império Romano. Sabe, os germânicos tentaram formar o Sacro Império Romano, o Império Cristão, né? E assim eles tentaram fazer muitas coisas, mas a profecia tem um detalhe que eu acho particularmente formidável, que está em Daniel 2, versos 41 e 43, que está aí no slide. Quanto ao que viste, os pés eram de barro e ferro. Quanto ao que viste, do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão por casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Ouro, prata, bronze, ferro, pés de barro e ferro, e eles tentariam se misturar, mas como barro e ferro não se unem, eles também não se unirão. E a profecia diz que eles tentariam se unir através de semente humana, algumas versões colocam. Outras versões colocam casamento. Entre 1850 e 1914, foram realizados casamentos reais entre as casas reais da Europa. Em 1914, a rainha Vitória da Inglaterra, ela era conhecida como a avó da Europa, porque o rei da Inglaterra era aparentado do rei de Portugal, que era primo do rei da Espanha, que era sobrinho do rei da Holanda, que era irmão do rei da Prússia, que era primo do rei da Holanda, que por sua vez era enteado não sei de quem lá da Itália. Eles tentaram o quê? Colocar dentro da mesma família os países. Mas nós sabemos, infelizmente, que nem sempre dentro da família é o melhor lugar para a gente querer dividir as coisas, né? E eles não se deram bem. Eles brigaram. E eles continuaram o quê? Divididos. E aí nós estamos chegando até em 1914, quando a rainha Vitória, a época vitoriana, né, naquela época falava assim com uma senhora, né, de 50, 60 anos, comparavam ela com a rainha vitoriana, né, ela se vestia de uma forma, se vestindo na moda da rainha Vitória, né, era uma moda muito boa, né, ela que lançou o vestido de noiva branco, tá, foi o casamento dela, diz a história, que ela se vestiu de branco, aquela roupa rodada, né? Ela entrou e todo mundo falou que as mulheres, que lindo, eu quero um branco também. E aí nasceu a tradição do vestido de noiva da rainha Vitória. Veja só, a Bíblia, ela vai chegando e vai avançando. Muitos tentaram, tá, unificar. Napoleão Bonaparte, ele dizia o seguinte: eu conquistarei a Europa. E ele não conseguiu conquistar a Europa. Não sei se ele tinha um problema de estômago, ele ficava sempre com a mão aqui, não é? Adolf Hitler, ele disse que faria o terceiro Reich. A Europa vai ser uma força. Nós temos que solucionar o problema dos judeus, vamos matar todos eles. Precisamos de um espaço para o petróleo, vamos invadir a Palestina, o norte da África, vamos dominar toda a Europa, vamos acabar com os ingleses, né, e esses franceses, e vamos nos vingar deles por causa da Primeira Guerra Mundial, da humilhação que eles nos fizeram. Ok? Ok. Não conseguiu também. Acabou. Foram derrotados. A profecia diz que assim como o barro e o ferro não se fundem, aquilo que era um dia, ou que foi um dia o Império Romano, que se dividiu e tentou se unir em casamentos, que tentou agora se unir em guerras, em alianças, a profecia diz que eles não conseguiriam. Mas aí nos anos 60, lança-se o mercado comum europeu, que deu origem ao euro atual, sabe? E hoje os Estados Unidos da Europa, eles enfrentam um grande problema. Eles têm uma taxa de desemprego tremendo. Em novembro, tá, havia aqui um desemprego enorme. Deixa eu ver aqui, que aqui está diferente. O velho sonho europeu de um único bloco está sob constante risco. A profecia bíblica vaticina que não se unirão perpetuamente. O número das pessoas sem trabalho na zona do euro caiu em cerca de 22 mil entre fevereiro e março desse ano. Mas a taxa de desemprego não teve mudança estatística significativa permanente e permanece em 11,8%. Segundo dados da Agência Estatística da União Europeia, a Eurostat, ao todo 18,91 milhões de pessoas estão sem trabalho lá na Europa.
Número ainda alto que mostra que muitas famílias não sentiram a recuperação econômica. Dentre os 18 países da região, é visível a diferença de estágio da recuperação econômica, como se tivesse uma bomba relógio que vai explodir ali na frente. A dívida da zona do euro é tremenda, dizem as estatísticas, né? A Grécia, até pouco tempo, estava no topo da relação, tá? Com 152,6 bilhões. Aqui diz aqui, a dívida total da zona do euro é 8,5 bilhões de euros. Imagine, tá? A Europa, ela está incendiada muitas vezes por conflitos. A Itália apresenta os seus conflitos. A Grécia apresentou sua crise. A Espanha ainda passa por momentos muito difíceis. A Irlanda também, tem até aí uma charge, não é, nesse próximo slide, que coloca assim, a União Europeia ganha o Prêmio Nobel da Paz, embaixo do cacetete e do gás lacrimogênio. A crise está estabelecida. Enquanto os níveis de desemprego na Áustria e na Alemanha ficaram em torno de 5%, aqui nos diz o seguinte, que na Itália e na Espanha chegaram a 13% e 25% efetivamente. Sabe, a Europa não está em bons lençóis. A Europa, ela está tentando formar um único bloco, um único país, e é uma coisa até boa. No entanto, o Senhor, ele olhou e ele viu, olha, não vai dar certo. Vocês têm muitas diferenças. Sabe, o italiano não gosta de espanhol. O inglês não gosta de francês. O rei da Inglaterra, uma vez, mandou um monte de lixo e falou, joga esse lixo lá na praia da França. E aí o rei da França chegou e falou assim, manda flores e joga na praia dele. Né? Cada um dá o que tem de melhor, mandou a cartinha para o outro. Né? Os holandeses também não têm muita amizade. Os alemães não gostam de ninguém. Não é? São eles. Então, na realidade, uma união baseada em desavenças e desacordos econômicos, sociais, preconceituosos. Não é? Há anos atrás, em todo o Réveillon, na praia de Copacabana, se reúne mais de 1 milhão de pessoas. E uma conhecida minha, que tinha um amigo europeu, e ele estava assim, falando, nossa, mas quanta gente, e quanta gente de tantos países aqui, e vocês fazem uma festa maravilhosa. Se fosse na Europa, ele disse, reunir 1 milhão de pessoas de todos os países da Europa, tinha uma guerra, porque a gente não suporta um ao outro. A profecia diz que por um lado eles seriam fortes como o ferro, mas por outro lado seriam fracos como o barro. Deus está no controle. A profecia nos diz que Deus mostra o fim desde o princípio. Uma lição importante para nós encerrarmos é o seguinte, se Deus está no controle da humanidade, e se o planeta, apesar das nossas idas e vindas, nossas arbitrariedades, nossas guerras, nossos genocídios, Deus ainda, de alguma forma, que a gente não entende completamente, consegue fazer a sua vontade em meio a tudo isso, quanto mais na sua vida, quanto mais na sua casa, na sua família, no seu coração. Se Ele tem o controle de tudo o que está acontecendo, a palavra de Deus também mostra que Ele tem o controle sobre a sua existência. Se você permitir que Ele controle. Se você aceitar aquilo que Ele tem a dizer para você. Sabe, Bíblia não é para supersticiosos, Bíblia é para pessoas inteligentes. A Bíblia não é para tolos, mas para pessoas que param para pensar. A Bíblia não é um livro de mistérios, mas é um livro de mistérios revelados. É muito diferente. Por isso, você que veio aqui essa noite, você que nos acompanha via internet, lembre-se que a profecia não diz especificamente que não poderia haver uma união temporária. Vamos supor, né, via internet eu converso com um brasileiro que mora na Alemanha, muitos anos, e eu mandei essa profecia para ele. Aí ele falou assim, olha, não estou vendo nada disso aqui não, está tudo bem aqui, tá? Ele mora na Alemanha, o país que é o melhor país da Europa, ele não mora na Espanha, né, e nem em Portugal, nem na Itália, que estão com uma dívida enorme. Mas aí eu mandei a resposta para ele, olha, é o seguinte, se essa unidade que o euro está fazendo, porque eles têm um presidente, que é um dos presidentes dos países, o Sarkozy, quando ele estava no poder, ele foi presidente da União Europeia.
Eles têm um parlamento europeu, eles têm uma constituição, eles têm uma bolsa de valores, eles têm uma moeda, e você é um trabalhador português, pode trabalhar na França, se você é francês pode trabalhar na Itália e vice-versa, você pode fazer um comércio livre como se saísse de São Paulo para Minas e Minas para o Rio, numa confederação de estados. Tá? No entanto, eles têm diferenças. Mesmo que eles consigam ficar 10 anos, 20 anos em alguma estabilidade, a profecia diz, assim como o barro e o ferro não se fundem, eles não permanecerão unidos permanentemente. Até agora a profecia está se cumprindo. Até agora Deus tinha razão. Então voltando um pouquinho. Nabucodonosor ele sonhou, ele viu uma grande estátua. E nessa estátua ele viu pelo menos 4 impérios mundiais. Cabeça de ouro era qual império? Babilônia. Vamos lá? Babilônia. Peito e braços de prata? Medos e persas. Cintura de bronze? Grécia. Pernas de ferro? Roma. Pés de barro e ferro? Ou divisão do Império Romano chegando à União Europeia. Ok? E aí ele viu algo extraordinário. Uma pedra, esse aqui agora que fecha, tá? Com chave de ouro os propósitos divinos da profecia. Uma pedra sem auxílio de mãos, quer dizer, não é obra de ser humano. Ela é cortada de algum lugar nos céus e ela cai sobre os pés da estátua e toda a estátua numa implosão, né? Muito mais séria do que lá as duas torres do World Trade Center, né? Cai. E aquela pedra se transforma numa grande montanha. E a Bíblia diz que esse é o reino de Deus que nunca passará. Em que época nós vivemos da estátua? Na cabeça de ouro? Não. No peito e braços de prata? Não. No Império Grego? Não? Não. Né? No Império Romano? Não. Jesus viveu no Império Romano, 2000 anos atrás. Não. Nós vivemos na época da divisão do Império Romano nos pés da estátua. Então veja, por que nós somos adventistas? A palavra adventista vem da palavra advento, chegada. O advento da informática, a chegada da informática, né? O advento das telecomunicações, a chegada dos aparelhos de comunicação, do celular e tudo mais. Advento, o primeiro advento quando Jesus nasceu de Maria. O segundo advento é isso aqui que nós estamos vendo. O reino de Deus. Mas nos dias desses reis, diz aí, o Deus dos céus suscitará um reino que não será jamais destruído. Um reino que diz o Apocalipse, e foi o texto que eu li ontem no culto Braços Abertos pela manhã, um reino que Deus tem um prêmio formidável. É um dos versos mais bonitos da Bíblia. E Deus lhe enxugará dos olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte, não haverá mais luto, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Puxa, maravilhoso. Eu não posso perder esse reino. Eu não posso perder essa oportunidade. Especialmente porque você veio aqui nessa noite e de repente você não conhecia ou não se lembrava muito bem disso. E agora você está mais ciente do que nunca que Deus tem o controle sobre a história. E Ele, através dos propósitos e das idas e vindas da humanidade, Ele tem um propósito de estabelecer um reino que jamais passará. A Europa passará, os Estados Unidos passarão, o Japão passará, o Brasil passará. E aqueles que não amam a Deus e não querem se submeter ao seu plano de salvação, precisam fazer uma escolha ao lado de Deus. Porque Deus ele não obriga ninguém a entrar no reino eterno. Né? Ele não faz nem por força, nem por violência. Ele faz por amor, pelo Espírito dele, que toca o teu coração e fala assim, olha filho, está vendo como a Bíblia tinha razão? E você não quis me escutar? Está vendo como essa aqui é a igreja que você deveria ter vindo? E você demorou tanto para aceitar o convite e hoje você veio até meio contrariado? Não é? Está vendo como era importante você crer na palavra e estudar a palavra? Assim, eu queria convidar você nessa noite, talvez, e eu pedi para alguém lá na entrada entregar um papelzinho escrito assim, seja bem-vindo. Tá? Todos receberam? Receberam? Não? Os nossos convidados? Não? Então, por favor, Gil, tá? Pega o papelzinho, seja bem-vindo. Tá? Elias, pega o papelzinho, seja bem-vindo para mim, por favor. Tá? O que tem nesse papelzinho?
tem algumas informações para nós entrarmos em contato com você, tá bom? E qual é o contato? Nós vamos dar um telefonema, vamos fazer uma visita, ou vamos convidar você a participar de uma classe Novo Tempo aqui no sábado à tarde. Isso mesmo. Eu queria saber quantas pessoas gostariam de receber esse papelzinho. Levanta a mão, assim os nossos irmãos vão entregar. Levante sua mão, isso, ali, menino, tá bom. Ok, isso. E aí, se você quiser, não é obrigado, você poderá colocar as suas informações, o teu nome, seu telefone, o seu e-mail, e eu pessoalmente vou ligar para você, tá bom? E aí nós vamos conversar, e quem sabe vamos fazer alguns estudos bíblicos, e aqui temos pessoas que já estão estudando a Bíblia, né? Alguns que eu já estudei, né, Grazi? Tá? E outros que eu estou estudando estão aqui na frente, tá bem? Agora, saber que a União Europeia não vai dar certo, e que Deus vai estabelecer o reino, é muito legal. Pô, que legal, né? Vou embora agora, nossa, eu não sabia de nada disso, a Bíblia, ó, é isso mesmo. Mas o que isso vai mudar na sua vida? Amanhã é segunda-feira, apesar da Copa do Mundo, você vai lá trabalhar, você vai voltar para o ritmo normal da sua existência. E aí? Vai ser só uma cultura religiosa? Que legal, fui lá, curti aquela igreja, né? Tem ar-condicionado, bonito, tudo bem. E agora, não muda nada? Então, eu não posso terminar sem fazer um apelo, tá? Mas pastor, se eu tenho que fazer apelo, eu não vou convidar você para vir aqui na frente não, tá bom? Mas eu tenho que fazer apelo, sabe por quê? Porque quando você liga a televisão, o refrigerante faz apelo para você. Fala, compre, tome, beba e seja feliz, não é? Quando você liga a televisão, você fala assim, compre a calça jeans da marca X, ele apela para você. E você não briga com ele. Você não acha chato, você não desliga a televisão. Quando você está dirigindo o seu carro, você passa em frente ao outdoor, e ele está ali, ó, mesmo que você não preste muita atenção, mas a linguagem subliminar fica aqui, ó, pum, aquela marca, e você um dia fala assim, eu vou comprar uma roupa, e o cérebro vai buscar aquilo lá do outdoor, não é? Quando você está no supermercado, ele põe uma música, tá? E isso vai te influenciar para uma decisão. É óbvio, é óbvio. E por que nós aqui não iríamos também pedir para você tomar uma decisão ao lado de um Deus maravilhoso que revela o fim desde o princípio? Um Deus que tem um propósito para a sua vida. Às vezes nós estamos tão cansados de só trabalhar, correr pela sobrevivência, e nós queremos ser feliz. Na verdade, tudo isso que você tem, que você quer, que você sonha, tem um único objetivo: ser feliz. Deus promete a felicidade, não sou eu. Ele promete. E Ele tem um reino preparado para você. E Ele há de voltar. Ele há de voltar. Porque o Senhor Jesus, Ele fez uma promessa maravilhosa. E a promessa está aí no telão. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Então eu te convido a entregar sua vida ao Senhor. E a se preparar para essa volta. Porque a profecia, você crendo ou não crendo, ela se cumprirá. E só vão existir dois lados naquele grande dia. Jesus falou, quem comigo não ajunta, espalha. Porque Ele sabe que é perigoso ficar em cima do muro, ser mais ou menos, né? E Ele é radical mesmo. Ele quer que você assuma Ele como o Senhor da sua vida. Se você tem o desejo de assim falar, Senhor, por favor, me mostra, me ensina mais. Eu te convido a ficar em pé. Não é obrigado a ficar em pé. Aqui na igreja da transparência, tá? Se você, não, pastor, não estou preparado, eu não quero ficar em pé, fica sentado, tá bom? Fica sentado, mas se você quiser uma bênção do Senhor, aí você fica em pé. Querido Deus, eterno Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, por Tua graça maravilhosa. Muito obrigado, Senhor Deus, pelas profecias que estão na Tua palavra. O Senhor tem o controle da história. O Senhor também tem, Pai, meios de influenciar a nossa história pessoal. Então nos ajuda, Senhor, a aceitar a Tua influência, a presença do Teu Santo Espírito. Quebra, Senhor, o nosso coração de pedra. Coloca nele no lugar um coração de carne. Escreve, Senhor, a Tua palavra nele e nos conduz pelos caminhos da vida eterna. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Podemos assentar. Você me espera só um pouquinho.
queria chamar aqui. Se você que nos visita quiser se retirar, fique à vontade. O pastor Lucas, pastor jovem da igreja, vai estar te cumprimentando. E nós vamos fazer só uma pequena burocracia aqui. Nós tivemos o conselho da igreja reunido há uma semana atrás e algumas decisões foram apresentadas. E essas decisões precisam ser apresentadas à assembleia, à igreja. Então, se você quiser ficar para ver como que é, pode ficar, tá bom? Se você tiver necessidade de ir para casa, fique à vontade. Uma boa noite. Não esqueça de deixar o papelzinho na entrada, tá bom? Uma boa noite a todos.